Queridos, Pai do Senhor Jesus, que a graça de Deus, o amor de Cristo esteja sobre sua vida no dia de hoje, é a minha oração em nome de Jesus. Obrigado pela companhia que você nos dá, pela sintonia, obrigado por compartilhar sempre esses devocionais que trazem para nós um tempo de reflexão, um tempo para pensarmos nas verdades contidas na palavra de Deus, que são sabedoria para a nossa caminhada. Muito obrigado por você que está sempre na intercessão, que está participando, comungando, utilizando suas redes sociais para divulgar o amor de Cristo, falar de Deus, falar do que edifica, do que constrói, do que ajuda, do que contribui para o crescimento de cada pessoa. Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Que a verdade de Cristo Jesus ilumine o teu coração, que você seja impactado por essa verdade. Conforme diz a palavra do Senhor, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É uma afirmativa muito forte acerca de Cristo Jesus. Cristo Jesus é a verdade. E quando você o conhece, ele realmente impacta a sua vida de maneira muito positiva, muito construtiva. Quem conhece Jesus aprende a ser uma pessoa melhor. Quem conhece Jesus tem o perdão dos seus pecados. É uma dádiva muito grande, inigualável, receber o perdão dos seus pecados. Você já imaginou? Você tem uma opressão, de um jugo, de uma culpa causada pelo próprio pecado. No momento em que o homem se distanciou de Deus, gerou um vazio, gerou um oco dentro do coração. E de repente Jesus vem e preenche com sua verdade, que Ele é a verdade. Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por mim. Ou seja, ele falava muito sobre essa questão dele ser o mediador entre Deus e os homens. E, portanto, conhecê-lo implica estar conectado com Deus e assim, dessa forma, você está crescendo e desenvolvendo a sua vida na plenitude que ela deve ser, da maneira boa que ela deve ser. Essa é a verdade que liberta e que transforma. Muito obrigado a você que está com a gente, Deus te abençoe. Eu estou agora no capítulo 15 ainda do livro de Êxodo, mas eu estou no versículo 23, tá bom? Vou falar hoje sobre as águas amargas, as águas de Mara. As águas de Mara foram muito conhecidas dentro dessa trajetória de lições do deserto que nós estamos estudando já faz alguns dias, pegando sempre uma aplicação prática para o nosso dia a dia, dos fatos históricos que acompanharam a vida de Abraão, a vida de Moisés e a vida de Jesus. Estamos ainda vendo a vida de Moisés, estamos ainda vendo e estudando fatos que aconteceram na vida de Moisés, extraindo delas, desses acontecimentos, desta vida, extraindo lições para a gente, tá bom? Vamos juntos? Vamos lá? Então, capítulo 15, versículo 23 do livro de Êxodo, diz assim: Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara. Por quê? Porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e ali havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Que texto lindo, não? Eu acho fantástico essa operação de Deus sobre a natureza, sobre situações que afetam a vida das pessoas. A água, ela é um bem, ela é um patrimônio essencial para a vida. Sem água não tem vida. Nós precisamos muito da água para poder viver. E olha, o povo de Israel se deparou com uma necessidade básica, uma necessidade extremamente básica, água.
E quando chegam, você imagina, 1 milhão de pessoas indo pelo deserto, caminhando pelo deserto, certamente iam precisar de água. Água para os animais, águas para eles próprios, todo mundo ia precisar de água. E aí você está precisando de água e se depara com uma fonte e você diz assim, opa, meus problemas acabaram. Encontrei a solução, encontrei o que eu precisava, encontrei aquilo que vai resolver o meu problema. E aí quando você vai colocar a água, prova a água, ai, 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 olha que decepção. A água era amarga, as águas eram amargas. E naquele momento um desespero bateu no pessoal. Você está no meio do deserto, não tem nada, 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 nada. Você para num pit stop, para lá num posto, e quando chega lá, a água que lá tem não dá para beber porque é amarga. Não vai fazer bem à saúde, já havia um entendimento sobre isso. Não ia ajudar aos próprios animais, que era fonte de alimento para eles também. Gente, o desespero tomou de conta e eles começaram a murmurar. E aí Moisés clama ao Senhor e pede socorro de Deus. Primeira lição prática para nós aqui no dia de hoje, vamos fazer uma aplicação direta. No lugar de murmurar, nós temos que aprender a clamar ao Senhor. Talvez essa lição seja uma das mais desafiadoras, porque parece que nós temos um piloto automático pronto para reclamar. Nós somos rápidos para isso. Rápidos para apontar, rápidos para julgar, rápidos para emitir sentenças, rápidos para agredir uns aos outros. Eu ainda fico assim abismado com a capacidade de agressividade existente nas redes sociais. Eu fico assim boquiaberto. Eu fico olhando o nível de amargura existente no comportamento de muitas pessoas. E principalmente quando você entra em períodos que envolvem política, ai, 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 as polarizações, elas geram ataques sistemáticos, um atacando o outro, e a falta do respeito pelo outro fica muito evidente, fica muito claro. Nós somos muito rápidos para essas ações, nós somos muito ligeiros, é quase como se fosse uma ação-resposta imediata. Quando eu olho para essa situação das águas amargas, eu vejo o piloto automático da mente das pessoas padronizado para reclamar, para murmurar, para agir de maneira intempestiva, de maneira agressiva, de maneira descontrolada. E isso independente, eu não estou aqui fazendo nenhuma apologia a partir do A, a partir do B. Eu estou falando do comportamento humano de maneira geral. E quando vamos para as redes sociais, aquilo que está dentro do coração se evidencia muito nas redes sociais. A falta, às vezes, de moderação, de ponderação, de maturidade, de equilíbrio, ficam muito claras, mas muito claras mesmo. É uma pseudo-ideia de liberdade, que você pode escrever o que você quer, dizer o que você quiser, e já que eu posso botar aqui o que eu quero, me dá uma falsa ideia de que eu posso falar de qualquer jeito, de qualquer maneira, às vezes com palavrão, às vezes com julgamentos, palavras de baixo escalão, palavras chulas. Gente, é incrível, é incrível. A falta de paciência, de misericórdia uns com os outros, de tolerância uns com os outros, de pacificação de uns com os outros, fica muito evidente. Quando eu olho para o comportamento do povo, diante de uma situação que eles viram, que foi frustrante para eles, que foi ruim, eles não encontraram água boa para beber, então eles dispararam na reclamação. E eu percebo que esse comportamento, ele se traduz em vários momentos da nossa vida. Estou citando como exemplo rede social, mas isso vale lá no seu trabalho também, isso vale na convivência da sua igreja, isso vale lá na sua família, dentro de casa. Gente, povo de Deus, queridos, meus amigos, é incrível a falta de paciência que nós temos com as pessoas da nossa casa. É incrível como nós somos pavio curto com o povo da nossa casa.
Nós temos uma facilidade incrível, incrível, de sair do 0 a 100, assim, de pegar A. Sabe pegar A, engolir corda? Sabe esse negócio? Nós temos uma facilidade muito grande de fazer isso dentro de casa. E aqui é que vem a ponderação para nós. É aqui que vem o contraponto que eu quero fazer. No lugar de murmurar, tem que existir um equilíbrio diferente sobre isso. Eu sei que a gente pode ter momentos de descontrole. Isso é um assunto, isso é uma coisa. Uma coisa é você ter momentos de descontrole. É um momento pá aqui, outro momento pá acolá. Ok, isso aí é normal, acontece. Tanto acontece que a palavra de Deus nos orienta: irai-vos, mas não pequeis. E ao mesmo tempo ele diz, ele está admitindo que é possível que a gente se ire. É possível sim, na condição humana. Ninguém aqui adquiriu a estatura de varão perfeito, ou seja, ninguém aqui vai ter uma postura que não terá falhas. Não, nós temos falhas. Eu tenho falhas. Você tem falhas. Posso até continuar a conjugação do verbo. Nós temos falhas. Eles têm falhas. Todo mundo tem falha. Então, veja bem, não é uma questão de a gente cobrar das pessoas uma postura perfeita, porque em algum momento iremos falhar. Por isso que a Bíblia nos mostra que é possível acontecer, sim, mesmo que não seja a atitude recomendada, a atitude ideal, mas é possível que aconteça momentos, pá. Por isso que eles irai-vos, mas você não peque. E como é que você peca? Quando você permite que o sol se ponha sobre vossa ira. Quando isso acontece? Você vai transformando uma ira numa amargura. Amargura, olha aqui, águas de Mara. Você vai transformando, eu estou fazendo uma correlação, claro, estou gerando uma correlação, aplicando para a nossa reflexão. Ou seja, quando eu vou para a ira, deixo que ela me domine e ela passa a ser um estilo de vida, ela passa a ser uma prática padronizada diariamente na minha vida, isso está errado. Isso não está certo. Eu posso ter meus momentos de ira e quando isso acontecer, eu tenho que também ter humildade para pedir perdão, eu tenho que ter marcha ré para consertar aquilo que eu fiz que não era para ter feito, ter dito o que não era para ter dito, agido de maneira equivocada, eu tenho que ter marcha ré para poder gerar reconciliação e paz. Porque a reconciliação em paz, ela é necessária porque nós somos falhos mesmos. Porque nós falhamos uns com os outros. Porque nós erramos uns com os outros. Porque nós temos essa capacidade de fazer isso. Então, por sermos, você pode ser servo de Deus, crente, homem, mulher de Deus, que lê Bíblia, que estuda, que frequenta a igreja, que ora. Mas isso não tira de você a falibilidade. A falibilidade está presente dentro da nossa existência e da nossa natureza humana. Mas ao mesmo tempo que tem a falibilidade, tem a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa guia. Ela vai nos orientar. Já falei sobre isso dias atrás. Ela vai nos orientar. Então eu vou observando o que diz a palavra do Senhor, vou permitindo que ela me guie e eu não me deixo levar pela murmuração, pela reclamação, pela agressividade, pelo descontrole, e aí vai uma série de coisas, pela ira, eu não vou me deixar levar por isso. E se acontecer, em algum momento que eu perco o equilíbrio, eu tenho que resetar, eu tenho que reiniciar, eu tenho que voltar onde eu errei, corrigir, para poder dar continuidade, para poder prosseguir. Eu tenho que fazer isso, ok? É assim que a gente vai crescendo e desenvolvendo a nossa fé. As águas de Mara nos mostram que diante de uma situação indesejada, problemática, realmente problemática, águas amargas, a melhor reação não é a murmuração, é clamar pelo Senhor. A melhor reação é seguir os princípios de Deus. E aqui o próprio Moisés doutrina o povo de Israel dizendo, olha, Deus está dizendo para vocês, olha a doutrina de Moisés para o povo, Deus está dizendo para vocês que se vocês permanecerem fiéis, se vocês forem fiéis à palavra que ele ensinou, ele vai estar com vocês, ele vai guardar vocês, ele vai estar com vocês em todos os momentos.
E este povo, o povo de Israel, vocês vão ver, eu vou passar aqui por vários momentos aqui, com várias trajetórias com o povo de Israel, e você vai ver como o povo de Israel é igualzinho aquele João Teimoso. Lembra aquele boneco inflável que o pessoal chama de João Teimoso, né? Que quando você bate no boneco assim, ou empurra o boneco, ele volta para a mesma posição, aí chama João Teimoso, né? Esse boneco. Pois bem, essa atitude de você o tempo todo estar agindo de maneira intempestiva, descontrolada, voltando sistematicamente para os mesmos erros. Os mesmos erros. E eu já disse uma vez, não custa nada lembrar aqui outra vez. Não custa nada lembrar. Nossos erros são cíclicos. Nós erramos sistematicamente nas mesmas coisas. E você vai ver que uma das coisas que o povo de Israel errava sistematicamente era murmuração. O povo, para gostar de murmurar, era o povo de Israel. E não é muito diferente do que acontece hoje. A reação mais rápida e até mais rápida é a reclamação. Mas a reclamação não vai te trazer solução. A reclamação não vai te trazer a paz. A reclamação não vai te trazer justiça. A reclamação não vai promover. A murmuração não vai trazer nada disso para você. O texto bíblico é claro. O que traz é você obedecer ao Senhor, é você estar firme com o Senhor diante da sua situação. Aí Deus transforma as águas amargas em águas doces. Deus transforma aquilo que era ruim. Eu poderia até falar aqui sobre a amargura, como a amargura ela vai destruindo a gente, ela vai nos tornando azedos. Pessoas que perderam afetividade, amargura. Pessoas que perderam compaixão, amargura. Pessoas que perderam misericórdia, não tem misericórdia de ninguém, entendeu? São inflexíveis na sua atitude, são inflexíveis para com os outros. Gente, você pode ir atrás, pode ir atrás. Essas pessoas que vivem amarguradas, elas precisam urgentemente, elas precisam liberar perdão, elas precisam aprender a amar novamente, elas precisam adquirir misericórdia dentro do seu comportamento, elas precisam de Jesus, o madeiro crucificado, o madeiro que lá na cruz, ele deu a vida dele por nós. Jesus é quem transforma nossas águas amargas em águas doces. Quando você entrega a sua vida a Jesus, quando você se entrega de verdade, não estou falando de religiosidade não, não estou falando de fazer de conta que você tem uma religião, estou falando disso não, estou falando de vida com Jesus, ok? Estou falando de vida com Jesus. Se você se entrega para Jesus, Ele transforma essa amargura que perturba e destrói você, Ele transforma em água doce. Ele transforma em água saudável, em água que você pode beber e que vai ser bênção para você. Gente, por hoje é só, tá bom? Eu espero que você tenha aberto o seu coração para ouvir a palavra de Deus, assim como a palavra me edifica, também eu espero que edifique você, em nome do Senhor Jesus. Siga firme, vai chegar o Elim. O Elim foi outro local que eles pararam depois das águas de Mara. Ali, meu amigo, ali foi um lugar de refrigério. Olha, gente, aqui dá para falar muito mais coisa, porque é tão lindo isso aqui. Deus pega as águas amargas, transforma em águas doces, e quando você busca a presença de Deus, Deus tira você daquele lugar e amplia a satisfação de viver, a alegria de servi-lo, o prazer de estar no centro da vontade dele. Deus coloca você num oásis chamado Elim. A paz que vem sobre a sua alma não tem preço. O amor que invade o seu coração não tem preço. É igual a esse oásis do Elim que Deus proporciona a você. Dia de vitória para a sua vida, em nome de Jesus. Perdoe, ame, seja misericordioso, estenda a mão, tenha paciência com seu irmão, seja maduro, trate aqueles que são fracos na fé, os que são inconstantes e imaturos, trate com misericórdia, trate com amor, lembrando que um dia você também foi imaturo, um dia também você foi neófito, um dia também você teve que aprender muitas lições. E hoje, graças a Deus,
você adquiriu uma maturidade cristã, que Deus te abençoe por isso. E se você adquiriu essa maturidade, saiba ter paciência com seus irmãos, ter misericórdia para com eles, em nome de Jesus. Hoje é dia de Deus transformar a amargura em doce, levar você de Mara para Elim, em nome de Jesus. Vamos orar? Deus amado, neste dia eu te louvo e te engrandeço pela tua bondade e misericórdia. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos mostrar o teu cuidado, o teu poder de transformar o amargo em doce. Em nos tirar de um lugar, Senhor, de problema para um lugar de paz. De tirar, Senhor, dentro de nós todo sentimento destrutivo que acaba com a gente e colocar a paz que excede todo o entendimento e o amor que nos abraça, independente de qualquer circunstância. Que neste dia todos se sintam tocados por Ti, alcançados por Ti e que sejam vitoriosos, largando a amargura e abrindo o coração para a doçura, em nome de Jesus. Amém. Por hoje é só. Até o próximo encontro. Deus te abençoe. A paz do Senhor.